Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes pares, eminente desembargador Samuel, eminente doutor Neres, desembargador substituto, eminente doutora Selene, procuradora de Justiça, senhora secretária Adriana, senhores advogados que nos assistem, é sempre um prazer tê-los conosco, até pelo princípio da transparência. A família judiciária, reitero meu bom dia, desejando a todos um profícuo ano civil e judiciário, aos operadores do direito, especialmente aos magistrados, membros do Ministério Público, da advocacia, aos servidores e servidoras da família judiciária, que Deus continue nos protegendo e abençoando, e tenhamos realmente um ano bastante proveitoso. Declaro aberta a primeira sessão desta Igreja, a primeira Câmara Criminal, consultando os eminentes pares e a eminente procuradora, se tem alguma alteração apta a fazer, e não havendo a declaração aprovada, pergunto também... Excelência, eu tenho uma observação a fazer. Pois não? O processo apelação criminal que está pautada para hoje, eu vou adiar... Não, mas então não é na ata, é com relação à pauta. Não, na ata não. Na ata não, Excelência. É na então, pauta. Na pauta. Então, declaro aprovada a nossa ata. Pergunta também aos eminentes pares, eminentes procuradores, nós temos habeas corpus, embargo, declaração e agravo interno extraordinários. Eu tenho habeas corpus, Excelência. E, quando nós passamos a pauta, Vossa Excelência tem uma alteração com relação ao segundo processo? A apelação criminal 802.168.07/2022, ela estava em pauta, depois foi retirada de pauta pela renúncia dos advogados, depois entrou em pauta novamente, e eu vou fazer uma modificação e gostaria de adiar o julgamento desse recurso para a próxima sessão. É o processo número 2 da nossa pauta, apelação criminal. 080-21.607, primeiro apelante, Wanderson Bernardo da Silva, advogado doutor Wesley Machado, o segundo apelante, Edgley Nascimento Pereira, adiado para a sessão do dia 30. Isso. E agora eu vi o doutor Marcos aqui falando, então já fica intimado para a sessão do dia 30. Então, que excelência, está sabendo. Obrigado. Bom dia para todos, bom trabalho para vocês. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente desembargador Raimundo Neres para os habeas corpus. Sim, Excelência. Eu tenho alguns habeas corpus. Pela emenda. Eu tenho alguns habeas corpus que eles retornaram da Procuradoria no período de recesso, e então, na forma do artigo 358 do nosso regimento interno, parágrafo 1º, eu vou colocá-los em pauta nessa primeira sessão. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom, eu vou iniciar pelo habeas corpus número 0827763-84/2023. O impetrante é Raul Guilherme Silva Costa, advogado, paciente Tiago Robson de Carvalho Lima. Excelência, eu gostaria de pedir vênia, porque, como são vários habeas corpus, se Vossa Excelência me permitir, que eu possa fazer a leitura da ementa, e, se houver necessidade, algum esclarecimento a mais. Querido pleito de Vossa Excelência. Perfeitamente. Então, o paciente é Tiago Robson de Carvalho Lima. O impetrado é o juízo da comarca de Cantanhede, de Maranhão. No final do ano passado, Excelência, alguns pedidos de habeas corpus foram ajuizados perante esta corte, e alguns deles foram distribuídos para mim com relação à investigação feita pelo Ministério Público em relação a gestores públicos. E esse é um desses processos. Habeas corpus. Eu vou, então, ler a ementa. Habeas corpus. Preliminar de incompetência do juízo. Paciente denunciado pela prática de associação criminosa. Pedido de encaminhamento dos autos para a vara especializada em crimes relacionados à organização criminosa. Impossibilidade.
Vínculo estável e permanente ainda não comprovado. Preliminar afastada, sem prejuízo de posterior encaminhamento, caso comprovada a prática de crime diverso. Mérito: ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade. Ordem concedida. O ponto que diferencia a associação criminosa, crime pelo qual o paciente foi denunciado, da organização criminosa, cuja competência recai sobre a vara especializada, é a demonstração da existência de vínculo estável e permanente entre os acusados, para a obtenção de vantagem. Assim, na fase inicial em que se encontra, deve o processo permanecer em tramitação na comarca de Cantanhede, Maranhão, sem prejuízo de, posteriormente, se confirmada a prática de organização criminosa, ser encaminhado o processo à vara especializada. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificados dos riscos que se pretende prevenir. Esse entendimento está contido no agravo regimental, no habeas corpus 716740 do Estado da Bahia, e o relator, ministro Joel Ilan Pacionic, julgado em março de 2022. Esse julgado da 5ª turma do STJ. Não obstante a identificação de crimes graves supostamente praticados pelo paciente, a denúncia se refere a fatos ocorridos em 2017, relativos a irregularidades em procedimentos licitatórios, pelo que entendo não demonstrado o requisito da contemporaneidade. Com esse entendimento, Excelências, estou concedendo a ordem de acordo com o parecer do Ministério Público. Parecer mantido, eminência de Vossa Excelência. Mantenho sim, desembargador, nesse sentido. Vossa Excelência, como vota eminente desembargador Samuel? Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Proclamo o resultado do eminente do voto do eminente relator com parecer habeas corpus concedido nos termos do voto do eminente relator. Continua, Vossa Excelência. Excelência. Segundo processo, Excelência. Habeas corpus 082-6494-10-2023. Paciente Péricles Antônio Araújo Pinheiro. Impetrante, aliás. Péricles Antônio Araújo Pinheiro, advogado. Paciente Dorgival Silva. Impetrado, juízo da comarca de Maracassumé, Maranhão. A ementa é a seguinte, Excelências. Habeas corpus, prisão preventiva, falta de fundamentação, não ocorrência. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva mantida por ocasião da decisão de pronúncia. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Risco de fuga. Demais denunciados estão foragidos. Dentre eles, a companheira do paciente. Medidas cautelares diversas, insuficiência, ordem denegada. A prisão preventiva foi mantida por ocasião da decisão de pronúncia, ato coator apontado no presente habeas corpus, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, justificando o magistrado a necessidade da medida, pois, mais uma vez pronunciado, o réu pode vir a se evadir do distrito da culpa e, consequentemente, dificultar a aplicação da lei penal. O paciente afirmou que mantém relacionamento com a então companheira da vítima, também denunciada no crime, e que está, no momento, foragida. De modo que a decisão apontou indícios concretos de como o réu poderá colocar em risco a aplicação da lei penal. A prisão preventiva só é cabível quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculo libertatis. Assim,
ao tempo em que fundamenta a necessidade da prisão do paciente de forma idônea, o magistrado também acaba por justificar a desrazoabilidade de outras medidas cautelares. Com essas considerações, Excelência, estou denegando a ordem nos termos de acordo com o parecer ministerial. Agradeço a Vossa Excelência, parecer mantido eminente, Vossa Excelência. Mantém o desembargador. Agradeço a Vossa Excelência. Com voto eminente, desembargador Samuel. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, também o acompanho. Proclamo o resultado unanimemente, recebo o voto eminente relator, de acordo com o parecer, habeas conhecido e o denegado. Continua, Vossa Excelência. Habeas corpus número 082-7423-43-2023. O impetrante, Defensoria Pública do Estado. Paciente, Luiz Carlos Alves dos Santos. Impetrado, juízo da primeira vara da comarca de Olho d'Água das Cunhãs, Maranhão. A ementa é o seguinte, Excelência. Habeas corpus, prisão preventiva. Ausência de requisitos. Não ocorrência. Paciente foragido há mais de 20 anos. Homicídio. Artigo 121, 2 e 4 do Código Penal. Crime cometido mediante violência, impossibilidade e ordem denegada. Embora o impetrante alegue que os requisitos para manutenção da prisão preventiva não se mostram presentes, a decisão do juízo encontra fundamento na jurisprudência mais especializada do STJ, que autoriza a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção quando o acusado permanece foragido por longo tempo, como no caso destes autos, por mais de 20 anos. Com essas considerações, Excelência, eu estou denegando a ordem, embora em desacordo com o parecer do Ministério Público. Agradeço a Vossa Excelência. O se manifesta eminente procurador, doutora Selene. Mas o parecer é para denegar a ordem, desembargador. É nesse sentido. O parecer para denegar a ordem, desculpe. É. É nesse sentido? Então, de acordo com o parecer do Ministério Público. Desculpe. Pois não. Como voto o eminente desembargador Samuel? Acompanhando o voto do relator, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência. Também acompanho o eminente relator, proclamando o resultado unânime do voto do relator e de acordo com o parecer pela denegação. A palavra continua com Vossa Excelência. Habeas corpus 082-391407, 2023. Impetrante, advogado André Luiz Mendonça de Souza. Paciente, Railson Antônio Ferreira Aires. Impetrado, juízo da Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados. A ementa é a seguinte, Excelências. Habeas corpus, associação criminosa e tráfico de drogas. Sentença condenatória que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. Referência aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Possibilidade quando ainda presentes os mesmos motivos. Ordem denegada. A jurisprudência consolidada da Corte Superior considera válida para manter a prisão preventiva em sentença condenatória ou decisão de pronúncia a referência aos fundamentos exarados no decreto da custódia cautelar. Com essas considerações, eu estou denegando a ordem e aqui consta que é em desacordo com o parecer ministerial. Gostaria só que a sua... Agradeço a Vossa Excelência. Manifestação ministerial. A manifestação do Ministério Público é no sentido, desembargador, de denegar a ordem também. Ok, deve ter havido algum... Vossa Excelência... Então, de acordo com o parecer do Ministério Público, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente, desembargador Samuel. Eu acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Também o acompanho, proclamo o resultado unanimemente do voto eminente relator de acordo com o parecer. Ordem conhecida e denegada. A palavra continua com Vossa Excelência. Habeas corpus 082-679202.2023, Excelência. Paciente Walter Oliveira dos Santos. O impetrante, Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Impetrado, Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Codó. O acórdão está assim emendado.
Habeas corpus, receptação, liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, hipossuficiência comprovada, ordem concedida. A terceira Câmara do Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2020, concedeu por unanimidade a ordem do habeas corpus coletivo número 568.693, Espírito Santo, para determinar a soltura de todos aqueles a quem foi concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontravam submetidos à privação cautelar da liberdade em razão do não pagamento pelo valor arbitrado. Restando comprovada a ausência de condições financeiras para o pagamento do benefício, tem direito o paciente ao afastamento da fiança com a manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas pelo juízo de origem. No meu voto, Excelência, eu faço, inclusive, menção a um acórdão proferido pela primeira Câmara Criminal, da relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, no qual Vossa Excelência relata da seguinte forma a ementa, aponta. O juízo de origem observa que a custódia é desnecessária e impõe medidas cautelares diversas da prisão, conjugadas com o pagamento de fiança no valor de R$ 2.640. A paciente comprova a hipossuficiência financeira e bons antecedentes, razão porque só a sua prisão só se sustenta porque não tem condições econômicas para pagar o valor imposto. Constrangimento ilegal é evidenciado. Esse foi o entendimento de Vossa Excelência. Por conta disso, sob essa invocação, eu também estou concedendo a ordem de acordo com o parecer do Ministério Público. Agradeço a Vossa Excelência, parecer mantido, eminente. Confirma. Parecer mantido com o voto eminente, desembargador Samuel. Eu acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, também eu acompanho. Proclamo o resultado unanimemente do voto do relator, habeas conhecido e denegado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Habeas corpus 082-5758-89, 2023, Excelência. O impetrante é Francisco Alexandre Nascimento Linhares, advogado. O paciente, David Amorim Cardoso. O impetrado, juízo da Vara Única da Comarca de Bequimão. O acordo está cimentado, Excelência. Habeas corpus, prisão preventiva, estupro de vulnerável, lesão corporal contra a mulher, falta de fundamentação, não ocorrência. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão inapropriada, ordem denegada. Pelo que se abstrai da decisão é que o juízo impetrado fundamentou a decisão nas disposições do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos indícios de autoria e prova quanto à materialidade, circunstâncias aliadas à gravidade em concreto do delito e garantia da ordem pública. A manutenção da prisão preventiva acautela não só a ordem pública, mas também está fundamentada em elementos concretos, considerando as particularidades que envolvem o caso em apreço, que evidenciam a periculosidade do paciente. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é indevida quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do paciente. Estou denegando a ordem de acordo com o parecer do Ministério Público, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, parecer mantido, eminente, doutora Selene. Mantenho, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência, com o voto eminente, desembargador Samuel. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, também o acompanho para como resultado unanimemente do voto eminente relator, de acordo com o parecer, ordem conhecida e denegada. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Habeas corpus 082-493263, 2023. O paciente é Kaique Teixeira Nunes, o impetrante Márcio Henrique de Souza Penha, advogado. Impetrado, juízo da 6ª Vara Criminal da Capital. O acordo está cimentado, Excelência. Habeas corpus, roubo majorado, associação criminosa, prisão preventiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, fundamentação idônea, constrangimento ilegal não caracterizado, condições pessoais supostamente favoráveis e relevância, ordem denegada.
Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos. Paciente que permaneceu segregado durante todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva, por ocasião da prolação da sentença condenatória. Portanto, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, isoladamente não obstam à segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da preventiva. Inadequada, no caso sob análise, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Com estas considerações, e de acordo com o parecer do Ministério Público, eu estou denegando a ordem, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, parecer mantido, eminente procurador. Mantém, desembargador Agradeço a Vossa presidente. Excelência como voto eminente, desembargador Samuel. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, também o acompanho, proclamo o resultado unanimemente no voto eminente relator de acordo com o parecer, ordem conhecida, denegada, e vou a palavra a Vossa Excelência. Habeas corpus 0827419-06-2023. Impetrante, Márcio Araújo Mourão, Saul da Silva Mourão, e paciente Iago França de Souza. Impetrado, juízo da primeira vara da comarca de Araioses, Maranhão. O acordo está cimentado, Excelência. Habeas corpus, prisão preventiva, alegação de excesso de prazo, ordem prejudicada nessa parte, denúncia já oferecida, falta de fundamentação não ocorrida, o roubo majorado, ordem denegada. A prejudicialidade da ordem, na parte relativa à demora da manifestação ministerial, já foi objeto de reiterados julgados no âmbito do STJ, sendo pacífico o entendimento de que, oferecida a denúncia, fica prejudicada a tese excesso de prazo para o oferecimento da inicial acusatória. Pelo que se abstrai da decisão, é que o juízo impetrado, embora de forma sucinta, fundamentou sua decisão nas disposições do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos indícios de autoria e prova quanto à materialidade, circunstâncias aliada à garantia da ordem pública. Com essas considerações, embora aqui conste em desacordo com o parecer ministerial, estou denegando a ordem. Aí, no caso, é você parcialmente, né? Porque você não conhece o parte, não é isso? Só um momento. Eu estou denegando a ordem, porque além do fundamento... Conhecendo em parte, somente, e denegando por extensão... Sim. Conhecendo em parte, porque a questão do excesso de prazo já foi superada. Prejudicado, correto. Exatamente, diante da denúncia. Parecer mantido, eminente doutora Selene. O parecer no sentido da denegação, desembargador presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Da denegação, está certo. Como voto eminente, desembargador Samuel. Acompanhando o relator. Agradeço a Vossa Excelência, também acompanho. Quanto à denúncia aqui prejudicada e conhecendo em parte pela denegação. Falta de fundamentação. Não ocorrência. Prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, quarto do CPP. Mãe de filho menor. Crime cometido mediante violência. Impossibilidade. Ordem denegada. Por ocasião da decretação da prisão, o magistrado baseou-se na sua imprescindibilidade para o regular andamento das investigações do inquérito policial, além dos crimes estarem previstos no artigo 1º, inciso 3º, alíneas A e C, da Lei 7.960/89. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, incidência da súmula 691 do STF. O cometimento de crime
com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no artigo 318-A do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. Estou denegando a ordem com esse fundamento, Excelência. De acordo. Aqui diz em desacordo com o parecer ministerial. É pela Procurador. Eu confirmo pela denegação. denegação, desembargador. Então, de acordo. Então, de acordo com o parecer, eu acho que está havendo aqui Um um S a mais, no de acordo com o parecer ministerial para denegar a ordem, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Samuel. Acompanho o voto do relator. Também o acompanho e proclamo o resultado unanimemente o sendo voto eminente relator de acordo com o parecer, habeas conhecido e denegado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Habeas corpus 082-6990-39, 2023. Impetrante, Darkson Almeida da Ponte Mota, advogado. Paciente, Nilson Pinheiro Cunha. Impetrado, juiz de direito da Primeira Central de Inquéritos e Custódia da Capital. O acordo está assim emendado, Excelência. Habeas corpus, penal e processo penal. Furto qualificado, revogação de medida cautelar, monitoramento eletrônico, ausência de mudança do quadro fático, adequação e necessidade. Ordem denegada. Observo que a manutenção da medida cautelar atende ao disposto no artigo 282, inciso 1º do Código de Processo Penal, pois resguarda a aplicação da lei penal e coíbe a prática de infração penal de natureza da qual o paciente é investigado. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é o instrumento que, em maior intensidade, concretiza o princípio da proporcionalidade incidente à hipótese. Eu estou denegando a ordem. Aqui está dizendo que em desacordo com o parecer do Ministério Público. Agradeço a Vossa Excelência, eminente procuradora. É pela denegação, desembargador. Denegação. Mas então é de acordo. De acordo. De acordo com o voto. Pela denegação da ordem. Então é pela denegação também. Como voto eminente desembargador Samuel? Acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, também o acompanho para o resultado unanimemente do voto eminente relator, que é pelo conhecimento do habeas denegado de acordo com o parecer. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Último, Excelência, do processo, último habeas corpus extra pauta. Desta sessão. Habeas corpus 082-5605-56, 2023. O impetrante, Pedro Neto dos Santos Amorim, advogado. Paciente, Carielen Ferreira Leão. Impetrado, juízo da primeira vara da comarca de Bacabal. O acordo está assim emendado, Excelência. Habeas corpus, penal e processo penal. Favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Autoria e materialidade comprovadas. Prisão preventiva. Falta de fundamentação para a prisão cautelar em inocorrência. Presença demonstrada dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ordem conhecida e denegada. A materialidade e os indícios suficientes da autoria delitivas do crime previsto no artigo 218-B do Código Penal encontram-se evidenciados pelos elementos de prova constantes no auto de prisão em flagrante. Embora o impetrante alegue que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva não se mostram presentes, a decisão que a decretou está baseada na materialidade e em indícios de autoria delitiva, na gravidade concreta do crime que é imputado a paciente e na garantia da ordem pública. Portanto, deve ser negado o pedido de concessão da ordem postulada pelo impetrante.
Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos apontados. No mais, ao contrário do que é alegado pelo impetrante, concluo que a fundamentação esposada foi adequada ao fim a que se pretende, tendo o juiz se orientado pela gravidade em concreto dos fatos apontados na denúncia e pela correlata periculosidade evidenciada pela paciente. Com essas considerações, Excelência, e de acordo com o parecer ministerial, eu estou votando para conhecer e denegar a ordem impetrada. Agradeço a Vossa Excelência, parecer mantido, eminente procuradora. Confirmo, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência por voto, eminente desembargador Samuel. Acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência também o acompanho e proclamo o resultado no mesmo termo do voto do relator, de acordo com o parecer, conhecido e denegado. Agradeço a Vossa Excelência o processo extra. Passaremos a nossa pauta. A priori, todos teremos sustentações orais. Começo pelo primeiro. Excelência, embora tenha pedido de sustentação em todos, somente o terceiro e o quinto estão presentes, os advogados. Terceiro e o quinto? Isso. Então, é o princípio da contemporaneidade. Não estão presentes, vamos aqui a os que estão presentes para sustentação. Terceiro e quinto, é isto? Excelência, só por uma questão de ordem, bom dia. Aqui é o advogado João Carlos Monteles, tendo como paciente o Alisson Martins Nascimento. Eu estou em Anapurus e peço a minha vênia desculpas por não ter acessado em tempo hábil, já que aqui cai muito a internet, a comunicação. Mas eu estou também aqui me habilitando, gostaria que fosse aceito pela casa, pela Vossa Excelência, para que eu me faça sustentação oral do meu cliente. Mas Vossa Excelência não se habilitou em tempo hábil, né? É o quinto o processo. É o quinto, é porque eu estava exatamente sem comunicação, aqui cai muito. Estou em Anapurus. É por isso que eu estou pedindo vênia e minhas excusas, mas não foi um problema meu. Eu estou desde cedo para me habilitar. O problema foi que, lamentavelmente, essa ferramenta apesar Deixa eu de... informar Vossa Excelência. A habilitação não é feita hoje, a habilitação é feita com antecedência. Eu examinarei o caso de Vossa Excelência posterior. O terceiro passa a pregoar. Recurso de distrito 083-10-67-59, recorrente Marli Candeira da Silva, advogado doutor Rodrigo Desterro e outros, recorrido Ministério Público, relator eminente desembargador Raimundo Neres, juiz convocado substituto, procuradora doutora Maria de Fátima, que é pelo conhecimento e desenvolvimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia. Com a palavra, eminente relator. Excelência, passo ao relatório, então, já que esse processo tem sustentação oral, é isso? Perfeitamente. Muito bem. O recurso em sentido estrito 083-10-67-59-2021, recorrente Marli Candeira da Silva. Recorrido do Ministério Público Estadual. O relatório é o seguinte, Excelência. Marli Candeira da Silva interpôs recurso em sentido estrito visando desconstituir a decisão que a pronunciou como incursa nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, a fim de submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que agiu em legítima defesa de sua filha, devendo ser absolvida sumariamente nos termos do artigo 23 e 25 do Código Penal, e que inexiste prova da qualificadora prevista no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, de ter sido crime cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Requer, ao final, o provimento de seu recurso para que seja reformada a sentença com a impronúncia da acusada, nos termos do artigo 414 do Código de Processo, ou que seja absolvida sumariamente em virtude da inexistência da excludente da ilicitude nos termos do artigo 23.2 do Código Penal. Ou ainda, em caso de entendimento diverso, que seja o crime desqualificado para homicídio simples. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do
do recurso, e a Procuradoria opinou de igual modo pelo desprovimento nos termos do parecer de folhas. É o relatório, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Quem é o advogado que vai fazer a sustentação? Doutor Danilo. Nome AB para fins de registro, Vossa Excelência, até 10 minutos para a sustentação. Danilo Flaubert Lima dos Santos, OAB Maranhão 11015. Só um momento. A senhora secretária, está habilitado nos autos, porque aqui não consta. Tá, Excelência. Na hora do cadastro, que não habilitaram ele nos autos, mas eu já providenciei aqui. Mas ele está habilitado, sim. Perfeitamente. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador relator, desembargador Raimundo Nonato Neres Ferreira, excelentíssimo senhores desembargadores que compõem a primeira Câmara Criminal, desembargador Joaquim Figueiredo e desembargador Samuel Souza, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssimos senhores advogados presentes nessa sessão e senhoras e senhores servidores desse egrégio Tribunal de Justiça, um bom dia. Excelências, esse processo refere-se a uma ação penal contra Marli Candeiro da Silva, que foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Na acusação consta que a apelante teria ceifado a vida da vítima, a senhora Aline Pereira, mediante golpe de arma branca, uma faca de mesa, ocorrida após discussões que envolviam diversas pessoas vizinhas próximas, por motivo de fofocas. A vítima, que inclusive, excelências, era amiga da apelante, não tinha nada a ver com a história, só apareceu para apartar a confusão outrora acontecida, e foi atingida, não resistindo aos ferimentos, acabou falecendo logo após o crime. Excelência, as testemunhas, durante a fase de instrução, elas confirmam o depoimento da apelante, afirmando que jamais teve a intenção de lesionar a vítima, onde agiu para defender sua vida e de sua filha, contra os ataques de uma terceira pessoa envolvida na confusão, uma pessoa conhecida como Galego, que era vizinho de todos os envolvidos. Enfatiza que durante a instrução processual, evidenciou-se que no mesmo dia, Galego teria atentado contra a vida de sua própria companheira, em decorrência dessa mesma confusão, ferindo-a no braço com uma arma branca, e posteriormente teria ido tomar satisfações com a apelante e a sua filha. Diante do ato do ocorrido, a apelante, excelência, tentou apenas defender-se de Galego, munindo-se de uma faca de mesa, daquelas de cortar pão. Momento em que este tentou avançar contra a sua vida e contra a sua filha, e reagindo assim legítima defesa, tanto dela quanto do terceiro, que era sua filha. E acabou a vítima, no caso, entrando na confusão da situação toda, e nesse momento recebeu o golpe fatal, certo? Demonstra-se ainda que a apelante agiu em legítima defesa de sua filha e de sua vida, agindo como uma excludente de licitude, que nesse caso não há que se falar em dolo, uma vez que, conforme confirmado em todos os depoimentos que foram apresentados durante a fase instrutória, não havia motivo, não houve motivo sequer, e não havia problemas entre a vítima e a apelante. Pelo contrário, elas tinham uma relação de cordialidade entre vizinhas. Após o ato, a apelante imediatamente entrou em contato com a polícia, se entregando, informando em seu depoimento como os fatos aconteceram. Não houve, desde o dia da sua prisão, em flagrante, ou nas instruções, não houve qualquer tipo de contradições em seus relatos, inclusive havendo coadunação com todos os relatos apresentados pelas testemunhas na fase instrutória. Excelências, além disso, ela foi pronunciada, no caso, com a qualificadora do crime de homicídio por dificultar a defesa da vítima, o que de pronto já não merece prosperar pelos fatos narrados, tanto pela apelante quanto pelos testemunhos, que demonstraram que não houve intenção nenhuma de matar a vítima, havendo assim apenas uma tentativa de defender a si e sua filha de um ataque de um terceiro. Excelência, não houve dolo para matar a vítima, portanto, não podemos, assim, falar em qualificadora de dificultar a defesa da vítima.
sendo assim uma fatalidade o que ocorrera no fatídico dia. Dessa forma, Excelência, vem requerer que seja considerada a legítima defesa da apelante de sua vida e de sua filha como excludente de ilicitude, nos termos do artigo 23 do do Código Penal Brasileiro, devendo assim ser absolvida sumariamente. Não havendo esse entendimento, que seja desclassificado de homicídio qualificado por dificuldade de defesa da vítima para homicídio simples, antes do contexto fático e ausência probatória da qualificadora. Muito obrigado, Excelência, e bom dia. Agradeço a Vossa Excelência, a doutora procuradora, doutora Selene. Eminentes desembargadores, senhor advogado, o Ministério Público pontualmente registra que foi verificado no acervo probatório a suficiência da pronúncia de Marli Candeira da Silva, uma vez que restam demonstrados a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, isso necessário para a realização da pronúncia. Então, nesses termos, o Ministério Público entende que essa discussão apontada pela defesa deverá ser esclarecida ou examinada pelo egrégio conselho de sentença, por ser uma matéria que envolva, mas a questão da pronúncia se encontra perfeitamente adequada e legal. Dessa forma, propõe aqui o desprovimento do recurso. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Vossa Excelência, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à análise do mérito do que foi alegado, sabe-se que a decisão de pronúncia não pressupõe um juízo de certeza, bastando que o magistrado aponte em sua decisão a presença de indícios suficientes de autoria, de participação e certeza quanto à materialidade do delito, conforme prevê a legislação processual penal. Cabe destacar, nesse ponto, que a autoria e a materialidade do delito são ocorrentes apenas nas teses da excludente da ilicitude e da qualificadora. Vejamos como decidiu o juízo da terceira vara do Tribunal do Júri. Quanto à tese alegada pela defesa, qual seja, da legítima defesa de sua filha, analisando os depoimentos constantes dos autos, principalmente os fatos narrados pelas testemunhas presenciais, diz o magistrado, não verifiquei prova cabal de sua existência, razão pela qual deixo de acolhê-la nesta decisão, devendo, portanto, ser analisada pelo Conselho de Sentença, competente para tanto. No mesmo sentido, o Conselho de Sentença deve se debruçar a análise e, consequentemente, decidir sobre a imputação da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código de Processo Penal. Pois, conforme narrado nos autos, a vítima teria sido surpreendida por uma facada fatal desferida pela acusada. A exclusão dessa qualificadora, neste momento, só é possível quando dissociada do contexto fático, o que não ocorre no caso em análise. Observa-se que o magistrado não emitiu nenhum juízo de valor, deixando para o tribunal do júri, juiz natural da causa, a decisão sobre as teses da defesa, seguindo rigorosamente as disposições do Código de Processo Penal. Isso porque, embora a recorrente alegue que agiu em legítima defesa de sua filha, os depoimentos prestados em juízos não corroboram em integralidade essa afirmação. Assim, Excelência, no que se refere à qualificadora do tipo penal, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, o órgão ministerial, por ocasião da denúncia, descreveu a dinâmica dos fatos da seguinte maneira. Narra o caderno investigativo que mais cedo, no dia fatídico, a denunciada Marli Candeira Silva ligou para sua vizinha Mirela Carine Silva Moraes a fim de tirar satisfações, pois acreditava que Mirela estava falando mal da acusada para a irmã, para Érica, irmã da vítima Eline Pereira.
A fim de resolver a situação, Mirella e Érica se dirigiram então à casa de Marli. Contudo, na ocasião, as três travaram uma discussão. Em seguida, a denunciada Marli entrou na sua casa, muniu-se de uma faca de serra e saiu em direção à rua, momento em que viu Érica e a vítima Eline Pereira ali naquele local. Na ocasião, Aline tentou conversar com Marli, a fim de apaziguar a situação entre a acusada e sua irmã Érica. Contudo, a denunciada esfaqueou e saiu. Portanto, Excelência, não estando perfeitamente comprovado as alegações que acolham as teses apresentadas pela defesa, e sendo o caso, o Conselho de Sentença, a quem cabe decidir sobre o cabimento ou descabimento das teses alegadas, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, Agradeço a nos Vossa termos Excelência. do parecer da Procuradoria. Agradeço a Vossa Excelência por voto, eminente desembargador Samuel. Acompanho o voto do relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência, e assim também circundado pelo parecer ministerial, porque percebi a dificuldade do doutor Danilo na exposição dos fatos e circunstâncias do crime. Então, portanto, aqui aplicar o artigo 23, uma legítima defesa, na espécie, entendo de que não é cabível nesse momento. E sim, ao tribunal do júri, vejamos as circunstâncias e fatos, que é um binômio muito presente no caso em espécie, nos levam exatamente a isto. Vejamos, aqui nós estamos a discutir os fatos, as circunstâncias em que o fato aconteceram, ou seja, o homicídio, aqui qualificado. E para que possamos, aqui de logo, e aqui e agora, entender se, caso de sumariamente absolver a hora recorrente, seria ter provas que deixassem aqui de forma clara e evidente a sua não participação. Mas, pelo contrário, percebi que há sim participação, há sim aqui a intenção, que é se convola no dolo. Então, portanto, não tenho dúvida de acompanhar, proclamo o resultado. Unanimidade dos termos do voto do relator, de acordo com o parecer, recurso conhecido e desprovido, agradecendo a presença do doutor Danilo. O próximo qual é, doutora Adriana? Quinto, Excelência. O quinto é o que o advogado está dizendo que não se Isso. habilitou, Mas porque ele entrou certinho, não entendi. Tá tudo ok. não, mas ele entrou certinho agora. A Não, habilitação, Excelência, ele estava na sala já, eu não sei o motivo pelo qual ele... mas o que ele está justificando é que ele não se habilitou antes. Esse processo aqui. Eu vou apregoar. Não, ele tá habilitado nesse processo, nesse HC. Doutor João Carlos. Tanto que tá aqui, tá publicado no nome dele, ó. João Carlos Alves Monteles. E por que os argumentos dele aqui antes do pregão? Eu também não entendi. Você só não entendeu. Deve ser início ainda das férias que nós estamos começando ao trabalho. Eu vou apregoar e ouvi-lo até pelo princípio da ampla defesa. Habeas corpus 082579871, paciente Alisson Martins Nascimento. Não, tem que ficar sentado. Impetrando doutor João Carlos Alves Moteles, impetrado juiz de direito da comarca de Urbano Santo, relatormente desembargador Neres Ferreira, juiz de direito convocado, procuradora ministra Maria de Fátima, que é pelo conhecimento e denegação. Com a palavra, ministro relator. Excelência, o habeas corpus 0825798-71/2023. O relatório é o seguinte. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado João Carlos Alves Monteles, em favor de Alisson Martins Nascimento, contra ato do juiz de direito da comarca de Urbano Santos, Maranhão. Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 8 de agosto de 2023 e efetivamente cumprida em 6 de setembro do mesmo ano, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º,
do Código Penal, combinado com o artigo 14 do Código Penal. Homicídio qualificado na forma tentada. Alega a parte impetrante, em síntese, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para finalizar o inquérito policial e oferecimento da denúncia. Desse modo, requereu liminarmente e no mérito a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cumulado com cautelares diversa da prisão. Em sede de cognição sumária, foi indeferida a liminar pretendida. O parecer de folhas, ID 3154-1051, ocasião em que a douta procuradora opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. Esse é o relatório, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor João Carlos, nome OAB para fim de registro, Vossa Excelência tem até 10 minutos para sustentação. Bom dia, doutores. Doutor Raimundo Neres, desembargador relator, doutor Joaquim Figueiredo, doutora Procuradora de Justiça, doutor Samuel, servidor da Justiça. Seu nome e OAB. João Carlos Alves Monteles, OAB 3485. Muito obrigado. A palavra, Vossa Excelência. Excelência, esse operador do direito aqui não tem como hábito a utilização de meios procrastinatórios ou simplesmente para satisfazer um cliente. Quando eu impetro uma ação, eu estou respaldado genuinamente na base legal. Vejamos bem. O suposto crime, tentativa de homicídio, ocorreu no dia 3 de março de 2023. 3 de março de 2023. Com o acusado solto, teria, em tese, a Polícia Civil 30 dias para a conclusão do inquérito. Esse inquérito foi remetido para a Justiça no dia 21 de setembro de 2023. Portanto, 6 meses e 16 dias depois. Dia 21 de setembro. No dia 26 de setembro, essa defesa atravessou um pedido de revogação de prisão preventiva em favor do acusado. Esse pedido estava natimorto até 11 de agosto, até 11 de janeiro, agora recente, quando o juízo abriu vistas ao Ministério Público, também continua sem ter manifestação. Portanto, passado mais de 3 meses, sequer foi apreciado o pedido de revogação de preventivo. Pois bem, em que pese 6 meses depois o inquérito ter sido protocolado na Justiça, ID 101-9407777, o doutor promotor de justiça somente veio oferecer a denúncia no dia 31 de outubro de 2023. Passados, portanto, 1 mês e 16 dias, extrapolando todos os prazos legais. Pois bem, pasmem os senhores, essa denúncia nunca foi recebida, essa denúncia nunca foi acatada, essa denúncia nunca foi objeto de apreciação do judiciário, se acolheu ou não. Enquanto isso, o paciente se encontra recolhido ao xadrez da UPR em Chapadinha há exatos 137 dias. Tem que ter exercitado o seu direito de defesa, ainda a defesa preliminar. Mas tudo isso ocorre, a gente não tem outra explicação, é porque, pasmem os senhores, a comarca de Urbano Santo está há mais de 2 anos, sem juiz titular. Aí ficam aqueles expedientes utilizados pelo tribunal de nomear, através de portaria, um juiz para ficar respondendo pela comarca e outro juiz, normalmente o de Vargem Grande ou de Timbiras, em que, ainda que Urbano Santo abrigue no seu seio os termos da comarca de São Benedito do Rio Preto, como termos, e Belágua, município de Belágua. Mas estamos há mais de 2 anos sem juiz. Nesse compasso, não existe uma expectativa de recebimento da denúncia, já que essa foi ofertada no dia 31 de outubro e está passado aí já
mais de 2 meses e 20 dias sem que tenha sido recebida. Ou seja, nunca foi utilizado pela defesa o contraditório, nunca foi utilizado pela defesa qualquer manifestação para ouvir o réu. Ele está hoje exatamente há 137 dias recolhido aos xadrezes da UPR de Chapadinha. Então, doutores, flagrante está caracterizado constrangimento ilegal, vez que não foi atravessada defesa preliminar, vez que o paciente não sequer se manifestou. Ele está já padecendo de uma pena sem que tenha sido julgado. Ele não foi julgado, mas está padecendo já de uma pena, respondendo por uma pena sem ter sido julgado, sem sequer ter sido se manifestado em defesa preliminar. Ora. Então, diante disso, ele tem, soma a favor dele, primariedade, residência certa e definida, união estável e emprego fixo. E não tem uma mácula no passado, salvo esse incidente, com que venha remar contra o paciente. Mas o que nos traz à baila, inevitavelmente, é quando essa denúncia será recebida, vez que não existe juiz na comarca há mais de 2 anos. Porquanto o parecer sobre o meu pedido de revogação da preventiva foi ofertado pelo Ministério Público no dia 31 de outubro, repisando. E somente agora, no dia 11 de janeiro, é que o juízo ofereceu para o Ministério Público se manifestar sobre essa defesa, sobre o pedido de revogação. Agora, em janeiro, passado 3 meses de um pedido de revogação, e a denúncia ofertada em 31 de outubro, até hoje, eu repito, não foi recebida pelo juízo. Até porque não existe juiz para receber. Porque cada juiz, vocês sabem muito bem, conhecem muito bem, cada juiz tem lá seus fardos carregados nas suas respectivas comarcas. E não vão dar conta da comarca de Urbano Santo, e por razão pela qual o processo se arrasta desde março, já vai completar 1 ano, e o réu preso há 137 dias. Então, agradecendo a paciência e tolerância de Vossas Excelências, a defesa, respaldada nos absurdos acima apontados e confirmado através dessa ferramenta extraordinária PJE, é que requer que a douta Procuradora de Justiça emita parecer a favor do acolhimento e da confirmação do AIT. E que o doutor relator se digne em acolher, julgando procedente essa ordem de habeas corpus, determinando de forma incontinente a lavratura do alvará de soltura e autorizando que o paciente, como residente do município de Urbano Santos, responda pelas cautelares do artigo 319, inciso do CPP. Sobretudo, não afastamento da comarca sem prévia autorização judicial, comparecimento bimestral à comarca e também comparecer a todos os atos processuais quando, porventura, forem designados. Vez que, repisando e sendo veementemente repisando, até hoje a denúncia sequer foi recebida. O que está caracterizado e provado em tese o constrangimento legal. Dessa forma, e baseado no espelho que aí repousa na instrumentalização do PJE, é que a defesa pede e espera deferimento. Muito obrigado. A doutora Procuradora, doutora Selene. Eminentes desembargadores, ilustre advogado de defesa, nosso respeito, o Ministério Público, nesse caso, pontua que não está caracterizado a prisão do paciente como ilegal, com excesso de prazo, tendo em vista que as peculiaridades do caso e estando a instrução em trâmite regular dentro dos limites legais e da razoabilidade, vislumbra plenamente idônea a sua manutenção. Então, basicamente, pontuando, senhor desembargador presidente, é isso, propondo a denegação da ordem. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Excelência, o ilustre advogado faz alegações que extrapolam um pouco a questão debatida no presente habeas corpus. A meu ver, são apontadas questões de natureza administrativas
tanto do que cabe correção pela eminente Procuradoria, né? E também por parte da Corregedoria, se for o caso, para a adoção de providências no sentido de prover a comarca, conforme sugere Sua Excelência, o ilustre advogado. De qualquer modo, eu vou me ater às questões trazidas no habeas corpus, que diz respeito à ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a finalização do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia. Pois bem, então, trata-se, em síntese, de pedido de revogação de prisão decretada nos autos da representação criminal, representação esta que tem como base o trabalho investido no inquérito policial, com coleta de elementos informativos suficientes a servirem de base para o deferimento e decretação da prisão preventiva pelo juízo impetrado. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão, afigura-se indispensável prova de materialidade do crime, presença de indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração de que a prisão cautelar é necessária para a proteção de pelo menos um dos pressupostos referidos no citado artigo. Assim, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, exige-se alternativamente que o crime possua pena combinada superior a 4 anos, que o agente seja reincidente ou que o delito envolva violência doméstica ou familiar. No caso em análise, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tentado de homicídio qualificado, delito este praticado com extrema violência contra a vítima, que, pelo que consta nos autos do inquérito policial, só não teve sua vida ceifada porque populares conseguiram conter o agressor, ora paciente. Dos autos se extrai que o paciente saiu de casa para se divertir com um facão em punho, o que demonstra um perfil violento e ameaçador, justificando a presença do requisito esculpido no artigo 313 do Código de Processo Penal. Verifica ainda a existência da prova de materialidade aliada a indícios de autoria, especialmente fotos e testemunhos anexados aos autos da representação criminal. Observe também que a manutenção da prisão acautela o risco da ordem pública e a reiteração delitiva a preencher o requisito do periculo libertatis, posto que está presente a gravidade concreta da conduta e do modus operandi, visto que os elementos de prova recolhidos até o momento da investigação vinculam o paciente às práticas criminosas mencionadas. Quanto à alegação de excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Isto se deve ao fato de que o reconhecimento do excesso de prazo é admissível quando a demora for injustificada, na medida em que os prazos para a conclusão do inquérito ou da instrução criminal permitem dilação pelo magistrado, quando a complexidade do caso assim exigir. No caso dos autos, percebe-se que o inquérito policial já foi encerrado e que a denúncia já foi prontamente oferecida, não prosperando, então, até o momento, as teses levantadas no presente habeas corpus. Outras questões, já aduzidas agora pelo ilustre advogado, ainda estão pendentes de apreciação pelo magistrado de origem. Portanto, eu não vejo como apreciá-las nesse momento. Com estas considerações, Excelência, eu estou conhecendo, mas denegando a ordem nos termos do parecer do Ministério Público. Agradeço a Vossa Excelência como voto eminente, desembargador Samuel. Eu acompanho o voto do relator, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou também acompanhar o eminente relator, mas gostaria de fazer um adendo do voto de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não acatar, mas o farei de forma individualizada. É que eu entendo, pela exposição trazida pelo ilustre advogado,
E o crime praticado deveria, sim, já ter sido apressado não só o pedido de revogação, quanto também ao recebimento da denúncia. Por isso que eu vou receber em parte, porque constato de que esse habeas com relação à denúncia está prejudicado, diante de que já apresentado a denúncia, embora não recebida, no dia 31 de outubro do ano pretérito, e que seja oficiado a senhora secretária, a não ser que seja voto vencido, a douta procuradoria para que designe o magistrado para responder pela comarca e que, no prazo de 10 dias, aprecie todos os processos de réus presos na comarca, em especial este, sob pena de que vá, sim, aqui, seja identificada a clara e evidente, aqui, um excesso de prazo. E vejamos, se ainda não apreciada a revogação, não haver denúncia, o crime, a princípio, é um homicídio tentado. Ele é réu primário com bons antecedentes, então eu entendo de que aqui já caminha para um excesso de prazo. Então, há necessidade de que o Poder Judiciário aqui intervenha, e aqui não pode ser culpa aqui do acriminado, cabe sim a nós do Poder Judiciário, isso aqui, então, levar ao conhecimento do eminente corregedor, do desembargador Frois, para que designe, em especial, este tratamento. É como estou votando. Excelência, eu gostaria de acolher o adendo sugerido por Vossa Excelência, até porque eu não me mostro insensível a essas situações. Eu reconheço que as alegações do ilustre advogado a serem confirmadas demonstram que, de fato, o paciente pode estar sofrendo um eventual prejuízo. Então, eu acolho essa ideia que Vossa Excelência teve, esse adendo e esse fundamento que Vossa Excelência invoca, para que seja oficiada a douta corregedoria, para que verifique a situação especial da comarca com a designação, no mais breve possível, de um magistrado para apreciação das ações penais, especialmente aquelas com réu preso, para que se evite um prejuízo maior aos jurisdicionados. O eminente desembargador Samuel, está de acordo? Joaquim, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, inclusive as ponderações feitas pelo desembargador Neres. Agradeço. Então, proclamando o resultado no mesmo tempo do voto do relator, com os adendos aqui proferidos e de acordo com o parecer ministerial. Agradeço a presença do doutor João Carlos. Bom dia, doutores. Que Deus dê um bom dia de trabalho para todos vocês. Para todos nós. Deus abençoe. Amém. O primeiro é o habeas corpus 081-93-9671. Não terei mais sustentações. Pacientes José Antônio Guimarães Costa, José Bamar Guimarães Costa e Sebastião Lima Carvalho, impetrante, Dr. Erickson Pinheiro Silva e outros, impetrado juiz da comarca de Santa Rita, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente doutora Rita de Cássia, preliminarmente pela cassação da liminar parcialmente concedida e início e no mérito pela denegação da ordem de habeas corpus impetrada em favor dos aqui pacientes, uma vez que não restam configuradas coações ilegais aludidas. Eminentes pares, eu já adianto que estou mantendo aqui a decisão, aqui versa o habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de José Antônio Guimarães Costa, José Bamar Guimarães Costa e Sebastião Lima Carvalho, indicando uma autoridade coatora e juízes da comarca de Santa Rita. Esse fato aconteceu no dia 18 de abril, a prisão foi convertida em 22, suposta prática dos artigos 157, parágrafo 2º, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 1 do Estatuto Penal, artigo 244-B da Lei 8069. O que é que diz o eminente magistrado Acor? De que realmente eles são primários, bons antecedentes, mas que diante desses fatos ele ia manter a prisão preventiva, sem, contudo, trazer, eminentes pares e eminente procurador, a periculosidade dos agentes. Vejamos, a primariedade de bons antecedentes por si só não são elementos, é verdade, a jurisprudência diz nesse sentido, mas há necessidade de que o juízo a mantenha trazendo os elementos que vá exatamente de encontro a estes argumentos, qual sejam, que é de alta periculosidade, o crime foi praticado com torpeza, com excesso,
por parte dos meliantes. Não, aqui não há essa justificativa. Vejamos, a denúncia só foi apresentada em agosto. Foi designado em novembro, audiência de instrução com a expedição de cartas precatórias, que não se concluíram por via de consequência. Veja, ainda está a merecer, por parte do juízo monocrático, a apreciação. E é por isso que nós concedemos, porque eu entendi de que nas espécies e com a monitoração eletrônica, todas as medidas cautelares de 319 seriam suficientes, já que eu estou aqui em desacordo com o parecer, mantendo a minha liminar e, por via de consequência, agora concedendo em definitivo. Como a doutora procuradora, doutora Celene, como se manifesta? Excelência, eu vou adequar o parecer no sentido de que efetivamente não há presença da periculosidade aqui e eu vou seguir pela concessão da ordem também. Agradeço, Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador Samuel? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador convocado, doutor Neres? Acompanho, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, proclamando o resultado unanimemente do termo do voto do relator e de acordo com o parecer modificado em banca. O segundo adiado, o terceiro já julgado, o quarto e último desta sessão é o AB 082-25097, paciente Fernando da Silva Souza, impetrante Defensoria Pública, impetrado Juiz do Direito da Primeira Vara da Comarca de Caulinas, relator eminente desembargador Raimundo Nonato Neres, juiz convocado, procuradora eminente doutora Maria de Fátima, pelo conhecimento e denegação, com a palavra o eminente relator. Excelência, considerando que esse é o nosso último recurso e que não há sustentação oral, peço venha a Vossa Excelência para efetuar a leitura da ementa. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. Deferido o pedido. Ementa. O habeas corpus 08-22-550-97-2023. Impetrante Defensoria Pública do Estado do Maranhão, paciente Fernando da Silva Souza. Impetrado, juízo da Primeira Vara da Comarca de Colinas, Maranhão. Habeas corpus, furto qualificado, prisão preventiva, fundamentação genérica não ocorrida. Ordem denegada. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo em concurso de pessoas e durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta. Em casos como o que ora se analisa, a manutenção da prisão preventiva acautela não só a ordem pública, mas também a reiteração delitiva a preencher o requisito do periculo libertatis, posto que está presente a gravidade concreta da conduta pelo modus operandi do crime de furto qualificado cometido mediante destruição de telhado do imóvel durante a madrugada, com a subtração da quantia de R$3.000 e objetos pessoais. Com essas considerações, Excelência, e de acordo com o parecer da Procuradoria, eu estou conhecendo, porém, denegando a ordem. Agradeço a Vossa Excelência. A doutora Procuradora mantém o parecer? Confirmo, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente desembargador Samuel? Voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Também o acompanho e proclamo o resultado unanimemente do termo do voto do eminente relator, de acordo com o parecer, pelo conhecimento e denegação. Aqui nós encerramos a nossa primeira pauta desta semana. Consulto os eminentes pares, a eminente procuradora, doutora Celene, a senhora secretária, se há algo a tratar ainda na sessão. E não havendo nada a tratar, agradeço a presença de todos. Excelência, pela celeridade. Permita-me apenas agradecer a participação e dizer que é muito bom, é agradável, é salutar, e eu me sinto muito alegre, feliz e satisfeito ao retomar o convívio com Vossas Excelências. Bom dia. Sabe que a respeito é verdadeira. Saudar Samuel. Doutora Adriana pelo seu retorno à secretaria. É verdade. Depois de
uma passagem nos Estados Unidos. Bom tê-la de volta aqui. É sempre um prazer ter a doutora Selene como representante do Ministério Público, que é sempre engrandecer os nossos julgamentos. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus no comando de tudo.